Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro capítulo. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre correlações e regressão linear. Vamos lá. Então, a correlação ela é o quão forte ou fraca ou ausente é a correlação entre um conjunto de variáveis, né? Então, nós vamos entender, por exemplo, será que quando eu aumento o preço, a demanda do produto ela cai? Ou não? Para esse produto não faz muita diferença nós aumentarmos, mexer no preço. São outros fatores que influenciam na demanda desse produto, né? Será igual nós vimos lá no exemplo, na base de consumo de clientes, nós vimos, né, que à medida que a idade aumenta, no gráfico de dispersão, o consumo aumenta. Assim como com a renda. Assim, à medida que a renda aumenta, o consumo também aumenta. Só que é interessante a gente adotar uma métrica, um valor numérico para quantificar a força dessa correlação, né? Que aí nós vamos estudar aqui o coeficiente de correlação de Pearson. Só que antes de entrar no detalhe, a gente tem que entender o que são as relações lineares e não lineares, e depois a gente vai entrar no coeficiente de correlação de Pearson. Lá. As funções aqui de ordens diferentes, nós temos a função afim, né, que é uma equação de primeiro grau que modela uma reta, ou seja, uma relação linear, porque à medida que a variável do eixo x aumenta, a variável do eixo y aumenta linearmente, né? Então ela é representada pela função de ax mais b. Aqui na estatística, na disciplina, nós vamos mudar a notação. Vamos chamar o b e o a de outra coisa, mas a gente vai chegar lá, né? Então, esse aqui, relações lineares, é bem importante a gente compreender ela, né? É quando uma variável se move em função da outra linearmente, né? Então, uma relação linear pode ser modelada através de uma reta, né? E se a gente souber os valores de x, a gente prevê os valores de y. Beleza, então o que é uma relação não linear? É qualquer relação que o expoente da variável é maior ou igual a 2. Por exemplo, essa parábola aqui, que é modelada, qual que é a equação que representa uma parábola? É uma equação de segundo grau. Nós vamos ver esse tipo de curva aqui lá no capítulo de estratégias de precificação. Nós vamos ver mais detalhe com ela. Mas o que a gente precisa saber agora é que essa é uma relação não linear. Por quê? À medida que os valores de x vão aumentando, os valores de y vão decrescendo. Só que chega um certo ponto que os valores de y passam a crescer, né? Então isso é uma relação não linear. Aqui na reta ela vai para mais infinito e menos infinito. Aqui na parábola não, ela muda de direção. E só para ilustrar mais, a gente não vai usar relações cúbicas aqui na disciplina, mas uma relação cúbica é quando a variável aqui, né, como x, aparece elevada à terceira potência. Então a curva de uma equação de terceiro grau vai ser nesse formato aqui, né? Então vamos lá, aqui na disciplina nós vamos utilizar as relações lineares e quadráticas. Então aqui é a correlação de Pearson. Eu coloquei a fórmula aqui, a gente não vai entrar em detalhes dela, mas basicamente consiste em fazer o somatório do produto dos desvios de cada uma da variável em relação à sua própria média. Então, colocou o desvio de uma variável, por exemplo, da idade, o desvio da renda, do consumo, idade e consumo, e depois que eu somar os desvios de cada uma em torno da média, eu vou dividir pela raiz quadrada das variâncias, né? Que aqui é o desvio padrão ao quadrado. Por que eu divido? Para poder ficar, o valor aqui sempre está entre menos 1 e 1. Né? Então, moral da história, a correlação ela é uma medida padronizada, que ela vai estar sempre entre menos 1 e 1. Então, quanto mais próximo de menos 1, mais forte é a correlação, só que de forma negativa. E quanto mais próxima de 1,
mais forte é a correlação positiva. Então, como que isso pode ser útil para o gestor de dados? Então, se a gente sabe que o investimento em publicidade tem uma correlação abaixo de 0,5 com as vendas, pode ser que não está fazendo sentido, né? Não está sendo efetivo investir em publicidade. Vamos fazer alguma coisa, ou trocar a campanha, enfim, né? Não tem correlação. E algumas considerações importantes é que correlação não quer dizer causa. Né? Se, vamos supor que existe uma correlação entre o investimento em publicidade e as vendas. Isso não quer dizer que o investimento em publicidade causa a venda. O que vai falar se causa ou se não causa é o contexto e a interpretação do gestor. Né? Agora, pode ser causa também, mas pode não ser. A correlação ela nos diz que existe um padrão em comum. E se existe um padrão em comum, nós podemos utilizar uma variável para prever a outra. Ok? E esse coeficiente de correlação ele funciona para relações lineares. Então, a gente vai ver já alguns exemplos do que pode acontecer. Todos esses gráficos aqui resultam em um coeficiente de correlação de 0,82. Então, esse primeiro gráfico aqui está ok. Né? À medida que x vai aumentando, o y também vai aumentando. Assim como nós vimos lá nos gráficos de dispersão. Então, aqui ó, é uma relação não linear. Então, olha como o coeficiente se perde. Ele vai dar o mesmo valor, a gente calcular. E olha esse caso aqui, esse terceiro caso. Tem um outlier aqui. E ele já distorceu a correlação. E aqui em x, ó, nós temos vários valores de y para um mesmo valor de x. Então não teria correlação nenhuma aqui. Só por causa de um outlier aqui em cima, ele distorceu completamente a análise. O valor do coeficiente de correlação e deu. Então esses 4 cenários aqui, matematicamente, eles vão dar 0,82. Mas não vai fazer sentido, né? Então qual que é o conselho? Sempre que possível, gerar o gráfico de dispersão. Não olhar somente o coeficiente de correlação. É muito comum em aprendizagem de máquina, por exemplo, a gente tem muitas variáveis preditoras, a gente não consegue, né, olhar o gráfico de uma por uma. Então a gente faz uso de alguns modelos automáticos, né, para identificar essas correlações para a gente. Mas, né, no papel do gestor, ele pode, né, ter esse tato, né, mais próximo dos dados ali. De plotar um gráfico, analisar ali a correlação, ver algum padrão não linear. Essa base de dados aqui é nosso primeiro contato aqui com ela. Né? Então, vamos entender aqui o que é cada linha, o que é cada coluna. Então, cada linha aqui é um dia de venda para o produto café. Então, no primeiro dia de venda, vamos entender as colunas agora. Nós vendemos 38 unidades do café. E o preço do café estava a R$ 3,73. Nesse mesmo dia, o preço do concorrente para o mesmo produto, olha só, estava altíssimo, estava R$ 10. O preço do leite estava R$ 4,07. O preço do chá estava R$ 15,86 e o produto não estava promocionado. Então, nós vamos ver lá no capítulo de estratégia de precificação o que são produtos complementares e produtos substitutos. Por quê? Então, nós podemos tentar explicar a quantidade demandada, ou as vendas, né, do café em função do preço do próprio café, em função de um produto substituto, em função de um produto complementar. Né? Então, nós vamos ver isso lá. Então, e nós modelamos aqui também com variável binária, 0 e 1. 0, se naquele dia não teve promoção, e vai assumir o valor 1 quando teve promoção naquele dia. Né? A gente pode investigar, será que as promoções estão sendo efetivas? Será que a distribuição das vendas de quando tem promoção é diferente de quando é de fato maior, né? De quando não tem promoção? A gente pode dar um box plot aqui. Né? Então, vamos lá. Então, focando nas correlações, né? Vamos investigar aqui se existe uma correlação entre o preço do concorrente com as nossas vendas. Né? Então, será que o concorrente geograficamente mais próximo ele está influenciando nas nossas vendas?
Será que quando ele varia o preço lá, exerce algum efeito aqui na nossa demanda? Né? Não quer dizer que é causa, mas a gente pode estudar para ver se realmente é uma causa. Então, vamos aqui, inserir gráfico de dispersão. Selecionar dados. Adicionar. Então, vamos passar aqui o preço do concorrente no eixo X e vamos passar o nosso consumo, nossa quantidade demandada como variável do eixo Y. Então, esse aqui é o nosso gráfico. Então, a gente pode renomear ele aqui. Relação entre preço do concorrente e demanda. Então, aqui no eixo X, nós temos o preço do concorrente. Vamos colocar aqui os títulos para ficar mais intuitivo. Então, aqui, preço do concorrente. E aqui no eixo Y, nós temos as vendas. Né? Vamos dar o mesmo nome ali, quantidade demandada. Então, o que a gente começa a observar aqui? Que à medida que o preço do concorrente aumenta aqui no eixo X, o que acontece com nossas vendas? Ela aumenta. Né? Então isso é interessante, porque faz sentido. Se o concorrente está mais caro, o meu preço, então é um indicativo que faz sentido minhas vendas aumentarem, né? Se o preço dele está mais caro. Então a gente pode calcular aqui o coeficiente de correlação, para a gente não ficar só no olho, para ver o quão forte ou fraca é a correlação. Então a gente pode usar no Excel o comando igual, correl, retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Ele vai aplicar exatamente a fórmula que nós vimos lá no PowerPoint. Por isso que eu falei que a gente não precisa se preocupar com ela por enquanto. Então eu vou selecionar aqui a variável Y e a variável X. Lá a correlação é de 0,92. Se nós voltarmos no slide e olhar naquela tabela abaixo da fórmula, nós vamos ver que 0,92 é uma correlação positiva forte. Ou seja, existe aparentemente o preço que o concorrente põe para o café tem um forte impacto nas nossas vendas. Então, se ele começar a baixar muito o preço, pode ser que ele consiga puxar a venda para ele. Né? Então, é uma variável que a gente tem que monitorar. Agora, beleza, a gente pode formatar esse gráfico aqui. Vamos analisar aqui agora outra variável. Será que o preço do próprio café, à medida que a gente varia o preço, o que acontece com a nossa demanda? A gente pode, eu vou aproveitar o gráfico aqui, vou copiar ele, colar ele aqui embaixo e vou selecionar dados, vou clicar com o botão direito nele, selecionar dados, editar, e onde estava no eixo, nas variáveis, valores do eixo X, eu vou passar o preço do próprio café, ao invés de passar o preço do concorrente agora. Então a gente pode formatar o eixo do gráfico aqui, clicando com o botão direito. Eu quero falar que o valor mínimo começa em R$3 para o gráfico ficar mais legível. Ok. E aqui não é mais preço do concorrente, é preço do café. Relação entre demanda e preço. Relação entre preço e demanda, só assim. Então aqui a gente começa a ver que à medida que o preço do café aumenta, as vendas dele, olha o que acontece, elas caem linearmente. Né? Isso é o que a gente chama de elasticidade. Né? Elasticidade preço-demanda. Nós vamos ver que lá no próximo capítulo que nós temos que aplicar algumas transformações aqui, né, nas variáveis,
para entrar no conceito mesmo de elasticidade. Mas aqui, né, a gente consegue prever, né, que à medida que o preço do produto aumenta, as vendas diminuem. E é de se esperar, né? Ok? Então a gente pode quantificar a força dessa correlação utilizando o Correl para pegar o coeficiente de correlação de Pearson. Nós já examinamos as variáveis, vimos que a relação é linear, então a gente pode usar o coeficiente de correlação. É menos 0,84. Ela é muito forte, só que negativa. Quando a correlação é positiva, uma variável aumenta, a outra também aumenta. Quando a correlação é negativa, uma aumenta, a outra diminui. É o oposto. Ok? Então, voltando aqui para os slides, nós vimos na aula de hoje o que são relações lineares. Elas são muito importantes para a gente interpretar, né, os dados, o coeficiente de correlação, para a gente poder aplicar o coeficiente de correlação e poder aplicar a regressão linear, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, a relação linear é modelada por uma reta, né? Ao contrário de relações não lineares, que são funções quadráticas e cúbicas, ou de ordem maior. E nós vimos aqui o coeficiente de correlação de Pearson, que vai de menos 1, sendo a máxima correlação negativa, e vai até 1 positivo, que é a máxima correlação positiva. Na próxima aula nós vamos ver a técnica regressão linear simples e a regressão linear múltipla. Ok? Então, até a próxima aula.